Judas Iscariotes, conhecido como o traidor de Jesus, é uma das figuras mais controversas e trágicas do Novo Testamento. Sua história é mencionada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e sua traição é um dos eventos mais significativos da paixão de Cristo. Aqui está uma descrição detalhada de Judas com base nos relatos bíblicos. Judas Iscariotes é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para segui-lo e ser seu discípulo. Mateus capítulo 10, versos de 1 a 4, ou Marcos capítulo 3, versos de 13 a 19. Ele é frequentemente mencionado com seu sobrenome o Iscariotes, o que pode indicar sua origem geográfica, possivelmente da cidade de Queriote, em Judá, uma localidade na região sul de Israel. O termo Iscariotes poderia também ter a conotação de homem de Queriote, indicando sua origem em uma cidade específica, ao contrário dos outros apóstolos, que eram galileus. Judas Iscariotes desempenhava o papel de tesoureiro ou administrador do grupo de discípulos de Jesus, de João capítulo 12, verso 6. Ele cuidava do dinheiro usado para sustentar os apóstolos e as necessidades do ministério de Jesus. Curiosamente, o Evangelho de João revela que Judas não era íntegro em relação a esses fundos e frequentemente roubava do que era destinado ao grupo. O ponto central da figura de Judas na Bíblia é sua traição a Jesus. Nos Evangelhos, ele é retratado como aquele que entrega Jesus aos líderes religiosos em troca de 30 peças de prata. Mateus capítulo 26, versos de 14 a 16, Marcos capítulo 14, versos 10 e 11, Lucas capítulo 22, versos de 3 a 6. Esse ato é frequentemente visto como um cumprimento de uma profecia messiânica, encontrada em Zacarias capítulo 11, versos 12 e 13, que fala sobre o preço de uma traição. O motivo exato para a traição de Judas não é totalmente claro na Bíblia. Alguns sugerem que Judas pode ter se sentido desapontado com o tipo de Messias que Jesus estava sendo, esperando um líder político que libertasse Israel do domínio romano, e não um salvador espiritual. Outros sugerem que a ganância foi um fator central, já que ele aceitou o suborno de 30 moedas de prata. Em João capítulo 13, verso 27, quando Jesus revela que Judas seria o traidor, ele é descrito como tomando um pedaço de pão, e Satanás entra nele, o que sugere uma influência demoníaca sobre sua decisão. A traição de Judas ocorre no jardim do Getsemane, quando ele leva um grupo de soldados e autoridades religiosas para capturar Jesus. Judas havia combinado com os líderes religiosos que ele daria um sinal para identificar Jesus entre os discípulos, um beijo, Mateus capítulo 26, versos de 48 a 50. Ao aproximar-se de Jesus, ele diz, Rabi, e o beija, cumprindo sua traição. A resposta de Jesus, amigo, a que vieste? Mateus capítulo 26, verso 50, indica um tom de tristeza e até misericórdia, apesar da traição iminente. Após a prisão de Jesus, Judas imediatamente se arrepende de sua traição. Ele tenta devolver as 30 peças de prata aos sacerdotes, dizendo que o pegou um preço de sangue, indicando que percebeu a gravidade de seu ato. Mateus capítulo 27, 3 e 4. A traição de Judas é vista como o cumprimento de uma série de profecias do Antigo Testamento. Em Salmos capítulo 41, verso 9, é dito que até o meu amigo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, o que se aplica ao comportamento de Judas. Jesus também faz referência a isso durante a última ceia, quando diz que um de seus discípulos o trairia. Mateus capítulo 26, versos 23 e 24. A figura de Judas gera grandes debates teológicos.